Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, e como os irmãos estão fazendo, conforme você encontrar, ponha-se de pé, para nos acompanhar na leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Para quem eu não falei pessoalmente, a paz do Senhor para cada irmão, para cada irmã, a paz do Senhor para você que visita a gente aqui. A gente é barulhento, é bagunceiro, mas é tudo crente, gente boa, amém, meu irmão? Se tiver algum crente vacilão aqui, você conta para mim quem é, que a gente vai dar um jeito, amém? Então seja bem-vindo a você que nos visita aqui, tá bom? E vamos juntos cultuando ao Senhor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma, ou em cada um, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o seu nome, meu Pai, pela tua palavra, que vamos seguir com o Pai, ministrando ao teu povo. Segundo o Senhor tem falado ao nosso coração, daquilo que o Senhor entregou para nós, para trazer para o teu povo, nesse tempo, nessa hora aqui, nesse lugar, que a sua vontade mais uma vez se cumpra, que os nossos corações estejam preparados como boa terra, para receber toda a tua palavra, que é a boa semente, em o nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia, mês de junho estamos falando acerca do poder do Espírito Santo. Fala comigo, o poder do Espírito Santo. E nós já vimos bastante coisa acerca do poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz, como é que ele veio sobre nós, né? Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. Atos 2, isso aconteceu lá na festa de Pentecostes, quando estava acontecendo lá a festa da colheita, né? Que o povo estava indo lá em Jerusalém para poder oferecer as primícias ao Senhor. Os apóstolos, com eles 120 pessoas ali reunidas no mesmo lugar, de repente veio sobre eles um som como se fosse um vento impetuoso, e quando eles olharam um para o outro, sobre a cabeça de cada um havia fogo, como se fosse uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E esse movimento do fogo, somado com um barulho semelhante do vento impetuoso, atraiu a atenção daquela multidão que estava em Jerusalém por causa da festa da colheita, e todos correram para aquele lugar. E quando chegaram naquele lugar, viu um povo muito doido, viu um povo muito chapado, viu um povo que falava na sua própria língua natal, língua de nascença, língua da sua terra, e o povo que era estrangeiro ouvia também na sua própria língua da sua terra. E esse era um poder do Espírito Santo que fazia com que aquele que falava se fazia entendido com aquele que ouvia, ainda que fossem pessoas de nações diferentes, cultura diferente, raça diferente, língua diferente, eles ouviam e se entendiam pelo poder do Espírito Santo. E a gente vem trabalhando essas coisas, e hoje eu quero seguir naquilo que é o poder do Espírito Santo, porque nós vimos que diante dessa circunstância, diante desse povo que chegou para aquele lugar, e esse povo ficou observando e vendo aquelas pessoas falando e se entendendo, o povo que correu para aquele lugar viu então e falou assim: o que é isso que está acontecendo? Por que eles falam na língua deles e nós entendemos a nossa língua? Que barulho, que som é esse que a gente está ouvindo? Como se fosse um vento, mas eu olho e não vejo o vento. Quando eu olho, eu vejo pessoas com fogo na cabeça falando e eu entendendo. E aí, uns falaram que eles estavam assim: como podem a essa hora da manhã estarem bêbados? Olha para a pessoa que está falando assim: ei, não se preocupe, se quando você estiver cheio do Espírito Santo, as outras pessoas acharem que você está bêbado, porque você está.
chapado do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos controla. E aí Pedro então se levantou. Quando falaram isso, Pedro se levantou. Diz o texto da palavra do Senhor, e quando ele se levantou, os 11 apóstolos que estavam com ele ali também se levantou, e nós vimos isso na semana passada. Então a igreja se levantou, se posicionou, e quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, a sua primeira pregação, aquele homem que era iletrado, aquele homem que não tinha muita cultura, aquele homem que era um pescador, quando ele prega o seu primeiro sermão, a palavra do Senhor vai dizer, alguns versículos antes aqui, que então quase 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação, só porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, só porque eles estavam em unidade. Quando Pedro levantou, todos levantaram, e quando eles proferiram, quando eles falaram do que estava acontecendo, aquele povo ficou: o que nós vamos fazer então? O que eu vou fazer agora diante de todas as coisas? Pedro falou assim: se arrependam dos seus pecados, sejam batizados. Ele falou assim: é para já, é agora. E quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele lugar, e ali começou a nascer então a igreja de Jesus Cristo. A igreja começou a nascer aqui, nesse contexto. Quando quase 3.000 pessoas, no primeiro sermão de Pedro, foram batizadas, nasceu a igreja. Na verdade, a igreja estava reunida com os apóstolos, os 120 pessoas naquele lugar. Mas o primeiro grande movimento de ação do Espírito Santo na terra, através da igreja, se deu ali, quando Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se renderam. Então a igreja começou a se reunir, a igreja começou a crescer, e esse texto que eu acabei de ler vai falar de como que a igreja, que era cheia do poder do Espírito Santo, vivia. Eu não sei na sua Bíblia, porque na minha Bíblia há alguns subtítulos nos textos. Na sua Bíblia também deve haver alguns subtítulos nos textos. Esses subtítulos não são lá do original que a gente chama. Esses subtítulos foram colocados por estudiosos para nos ajudar a entender um pouco o que fala aquela porção do texto. Essa porção que nós lemos na minha Bíblia fala assim: como viviam os convertidos, ou como vivia a igreja recém-nascida, ou como que procedia, como é que era o dia a dia da igreja que acabara de nascer pelo poder do Espírito Santo. Porque, querido, toda igreja nasce, permanece e vive pelo poder do Espírito Santo. E é justamente por isso que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, porque quem gerou a igreja foi o poder do Espírito Santo. Aleluia! Só que hoje eu sou a igreja, hoje você é a igreja. A igreja não é esse edifício, essas 4 paredes, esse teto, esse solo, não são essas cadeiras. A igreja não é isso, fala assim: a igreja sou eu. Porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que eu sou o templo do Espírito Santo. Então você também é o templo do Espírito Santo. A igreja sou eu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, Satanás já vai até tentar, mas as portas, as forças, as armadilhas do inferno não prevalecerão. E aponta o dedão assim, ó: não prevalecerão contra você, igreja do Senhor. Aplauda Jesus. Então o capiroto vem por um caminho para fugir para o 7, irmão. Ele vem por um caminho para fugir para os 7 caminhos. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: por um caminho virá contra ti, mas vai ter que correr por 7. Ele vai perder o rumo da casa dele, porque ele vem por um caminho. Quando tu vai nele, ele vai fugir desesperado, vai perder o caminho de casa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus aqui, querido. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. Aquele que gerou a igreja, aquele que nos gerou nele, está nesse lugar, mandando te dizer: eu estou contigo. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Aleluia. Porque quem gera a igreja é o Espírito Santo. Tem gente que amanhece meio esquisito. Tem dia que a gente está meio esquisito e não sabe porquê. Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de chorar, dá vontade de fazer alguma coisa. Por quê? Porque estamos transbordando da presença do Espírito. E quem está gerando isso? Ele mesmo. Ele mesmo. Através do poder dele. Através do poder dele. Aleluia. E aí no versículo 42 que nós lemos, fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então como que vivia a igreja recém-nascida?
ela vivia na perseverança. Fala assim: a igreja vive na perseverança. E o que é perseverar? Continuar fazendo ainda que eu não tenha forças. Perseverar não é fazer quando ainda me está sendo agradável. Perseverar não é fazer enquanto eu estou tendo ali um benefício que não está me custando nada. Perseverar não é isso. Perseverar é continuar fazendo quando eu não quero mais fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Então eu preciso continuar fazendo, ainda que eu não queira fazer, ainda que eu não tenha força para fazer, eu preciso continuar fazendo e continuo fazendo. Isso chama-se perseverança. Perseverança, porque a perseverança gera resistência. Fala, perseverança gera resistência. E não há outro modo de gerar resistência a não ser em continuar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Quando tu vai estudar lá a fisiologia lá, para poder aumentar a resistência muscular, o que você precisa fazer, os marombeiros aí? Fazer o mesmo exercício muitas vezes do mesmo jeito. E quando a força se acaba, aí que é a hora de continuar fazendo, porque é nesse momento que tu está aumentando a resistência muscular. E a resistência muscular então vem pela repetição. É ou não é? Rapaziada do rola, pessoal da academia. É assim que funciona. Quanto mais eu faço a mesma coisa do mesmo jeito, melhor eu a faço, mais resistente eu fico. Então eu preciso perseverar. E perseverar significa continuar fazendo ainda que eu não tenha forças. Ou seja, é continuar forçando, fazendo do mesmo modo, ainda que o meu músculo esteja gritando e fala, não aguento mais. Aí o Espírito Santo fala assim, só mais uma. Aí tu faz mais uma, não aguento mais. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. E cada vez que você vai fazendo, você vai aumentando a resistência da sua vida. Então olha só, o que é resistência muscular? A resistência muscular é a capacidade de fazer um movimento, muitas vezes exercendo força de uma forma repetitiva e constante por um período de tempo. Então para aumentar a minha resistência, eu preciso fazer um exercício. Para aumentar a minha resistência muscular, eu preciso fazer o mesmo exercício por muitas vezes, por um longo período de tempo. Então se eu fazia lá, malhando, fazia 10 exercícios, eu agora tenho que fazer 12, eu agora preciso fazer 15, eu agora preciso fazer 20. Só que eu só aguentava fazer 10, e fazendo 10 eu forcei a barra, fiz 12. Amanhã eu já consegui fazer 11, forçando a barra eu fiz 15. Amanhã eu consegui fazer 13, 14, forçando a barra fiz 20. Por quê? Porque quanto mais eu vou forçando, persistindo, a minha resistência vai aumentando. Pastor, o que tem isso a ver com o texto? É que eles perseveravam na doutrina. Doutrina é disciplina. Fala, doutrina é disciplina, é ensinamento, é direcionamento. Há uma necessidade de perseverar. Perseverar na obediência da sã doutrina, dos ensinamentos dos apóstolos. Então só pelo poder do Espírito Santo, a igreja que nasceu no poder do Espírito Santo, ela consegue perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento da igreja, no ensinamento dos homens de Deus. É necessário disciplina, é necessário perseverança. Porque olha para cá, seja bem sincero, tu acorda todo dia, de verdade, com vontade de ler a Bíblia, sim ou não? Mas você lê, na marra. Por quê? Porque você está perseverando, você está treinando sua alma a romper, está treinando a sua alma a ceder para o Espírito que habita em você. Está fortalecendo o músculo espiritual da tua vida. O Espírito de Deus na sua vida está sendo fortalecido em você. Quando ainda que você não quer ler a Bíblia, você lê. Ainda que você não quer ajoelhar para orar, você ora. Ainda que você não quer jejuar, você jejua. É você submeter na tua alma ao exercício da perseverança na doutrina dos apóstolos. E aí, meu amigo, aí, meu irmão, minha irmã, há uma necessidade de uma decisão racional. Eu vou fazer acontecer, independente de eu querer ou não. Olha que loucura, eu vou fazer independente de eu querer ou não. Ou seja, tu tomou a decisão de que quem governa a sua vida não é mais sua vontade, é o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a fazer. Pelo poder do Espírito Santo. Perseveravam na doutrina. Perseveravam na comunhão. Por que tem que perseverar? Já entendeu o que é perseverar? É continuar fazendo ainda que não tenha força. É fazer além da sua capacidade para você desenvolver a resistência para fazer mais. Perseverar na comunhão, por quê? Porque tem vontade de quer matar meia dúzia, eu sou só eu.
Quem aí já não teve vontade, as irmãs, de pegar o marido e... Irmã, não confessa pecado, eu estou pregando. Quem aqui não teve vontade de dar umas boas meia dúzia e meia de tapa em alguém? Umas paneladas. Umas paneladas. Quem aqui nunca pensou em torcer um pescocinho? Daquele que caminha contigo. Quem aqui nunca ficou chateado comigo, seu pastor? E eu? Você nunca ficou chateado comigo? Oh, glória, tem uma irmã que é ali que é... Amém. Você me ama, tem uma galera aí que quer... Isso é outra pregação, volta, pastor. Porque, na boa, Alvinho, a gente não amanhece de bom humor todo dia. Aliás, tem gente que só amanhece de mau humor, né, amor? Aí agora eu entrego legal. Porque lá em casa, eu e o João amanhecemos voando, cara. Fernando e o Pedro amanhece de mau humor até melhorar. São muitos beijinhos na Nanda. Vai, Pedro, ele vai. Entendeu? Mas cada um é um jeito, a gente não amanhece do mesmo jeito todo dia. Hein, Luciano? Todo dia tu amanhece felizão? Todo dia tu amanhece querendo caminhar junto com alguém? Hoje eu coloquei de manhã lá no grupo da igreja, meu devocional. Jesus lá, ele foi, depois que soube da morte de João Batista, ele foi para o deserto, né? Para um lugar de isolamento. Por quê? Porque há um momento da nossa vida que a dor nos empurra para o deserto. Só que Jesus chegou no deserto, tinha multidão lá, ele curou a multidão. E qual era a conclusão daquele devocional? Que a minha dor é muito menor que a minha missão é muito maior que a minha dor. Mas nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos nosso dia a dia, e nem todo dia a gente quer estar junto. Nem todo dia você quer vir para a igreja. Eu sou só eu que sou pastor da igreja. Que isso, pastor? Tu não quis vir para a igreja aquele dia? Não quis, irmãos, não quis. Mas não é a minha vontade, é perseverança. Pegou? Por que eu estou falando? Porque eu sou igual a você. Tem dia que está ruim, irmão. Tem dia que eu não quero nem lavar a boca, para evitar que a Nanda chegue perto. Mas ela me ama tanto que ela não está nem aí. Eu fico, essa irmã é de Deus na minha vida. Gente, tem dia... Aqui, irmão. Tá vendo a barba por fazer? Barba por fazer. Eu sempre ando com a barba na régua. Cadê o Maurinho? O Maurinho não está aí. Porque o Maurinho hoje está cuidando da saúde dele também, que não está muito bem. Oremos pelo Maurinho e outros irmãos da igreja. Maurinho é barbeiro, eu falei isso. Cadê? Eu ando... A barbinha é feita domingo, eu estou na régua, irmão. Muito mal, tirei aqui em casa embaixo, que eu não estava com vontade nem de ir no barbeiro esse final de semana. Ruim, coisa ruim. Coisa que a gente... Sabe como é que é antes? Que negócio esquisito? Ou só eu que tenho essas coisas? Vocês também têm isso? Gente, eu pensei que eu era o único pecador dessa igreja. Porque a gente também peca, Miriam, a gente também tem problema, a gente também tem dificuldade. Tem dia que a gente não quer ver a cara de ninguém. Mas não é porque eu não quero que eu não vou fazer. Eu estou treinando a minha alma, submeter à vontade do Espírito, exercitando, perseverando dia após dia, para poder fazer mais. Então é necessário perseverar na comunhão, porque não é todo dia que a gente quer estar junto. E comunhão é como união, mesmo propósito, mesmo objetivo. Amém? Salmo 133, quão bom, quão agradável, suave é que os irmãos vivem em união. Porque a união é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, pela sua barba até a sola do seu vestido. Ou seja, a unidade traz autoridade. E quando eu não quero estar em união, eu perco a autoridade. É por isso que Satanás quer dividir a gente. Porque um exército dividido não ganha guerra. Só ganha guerra quem tem autoridade para tal. Por que Davi, com meia dúzia de homens valentes, ganhava o exército inteiro? Porque ele tinha autoridade. Por que Sansão, com um soco só, derrubava o exército inteiro? Porque ele tinha autoridade. A autoridade vem pela unidade. Eu posso estar com um exército de 100 mil pessoas guerreando contra um exército de 10 mil pessoas. Se o meu exército estiver dividido, eu perco a autoridade, eu perco a guerra. A unidade traz autoridade. Então por isso que é necessário perseverar na unidade. Por quê? Porque Satanás quer dividir. Satanás quer separar. Dissensão, facção. Isso é obra da carne, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Obra da carne. É onde Satanás habita, onde ele quer trabalhar, ele quer trazer dissensão. Eu preciso perseverar para estar junto. Então vai haver um tempo que eu tenho que orar mais pelo aquele meu irmão que está me perseguindo, que eu quero ele junto de mim. Há um tempo que eu tenho que orar mais pela Fernanda, porque eu preciso estar com ela mais próximo de mim. Há um tempo que eu tenho que orar mais para estar junto com os irmãos da célula, por quê? Porque eu preciso perseverar na comunhão, na oração. Eu preciso perseverar. Perseverar é continuar fazendo ainda que eu não tenha força. Pastor, mas eu não tenho força. É por isso que você opera pelo poder do Espírito.
Aleluia! Olha que interessante. Versículo 1 ainda. Perseveravam no partir do pão. O que é partir do pão? Você está almoçando, chega aí na sua casa pedindo ajuda, você dá seu prato de comida para ele. Ou divide seu prato de comida. Ah, pastor, mas tem que perseverar nisso? Sim. Irmãos, uma das grandes dificuldades das igrejas, não é só a nossa, é a campanha do quilo. Porque quando a gente fala a campanha do quilo, pega aqui, só anota na lista, você anota 3, 4 coisas. Então anota com maior alegria, vou trazer, tu lembra? Falta perseverança. Compromisso. Há alguém precisando de pão, e nós temos pão para partir, não estamos partindo. Precisamos perseverar no partir do pão. Sabem o que mais? Nas orações. Nas orações. Porque tem gente, tem um chamado ministerial na oração. Aí faz parte da intercessão, aí entra em batalha espiritual. É a galera do chamado ministerial. Só que a oração não é só para quem tem um chamado, a oração é para todo mundo. Porque existe um chamado ministerial de oração e intercessão. É a galera que entra na guerra, a galera que recebe dons espirituais para esse tipo de batalha. Glória a Deus, aleluia, coisa linda, maravilhoso. Mas orar é para a igreja inteira. E assim como você não acorda com vontade de ler a Bíblia, muitas vezes você não acorda com vontade de orar. Muitas vezes você vai deitar e não consegue orar. Muitas vezes você não quer orar. Ou só eu que faço isso? Só eu? Ufa, eu estou na terra ainda. A igreja ainda não foi arrebatada. Então é necessário perseverar. E perseverar é continuar fazendo ainda que eu não queira fazer. Ainda que está me causando dor. Porque você que malha, que faz exercício, e você não está aguentando mais, tem que fazer mais um movimento, você faz na força do ódio, igual diz as irmãs. É na dor, mas você faz. Seu corpo quer parar, sua alma quer parar, mas o Espírito Santo te empodera para fazer. Isso é perseverança. Aleluia. Quem aqui já pensou em abandonar a igreja esse ano? Olha aí, olha aí, olha aí. Isso aí eu não... Esse ano não. Esse ano não. E por que você está aqui? Porque você não se manda, você entregou a tua vida para Jesus e falou assim: eu vou na força do poder do Espírito. E tu perseverou e está aqui. Perseverar, querido, perseverar, perseverar. Versículo 43. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então em toda aquela galera, os 120... mais os quase 3.000, mais os que iam se chegando, havia temor e tremor. E os apóstolos ministravam muitos sinais e prodígios. Versículo 44, sinais e prodígios é cura, irmão. Libertação, restauração. Isso é sinal e prodígio. Aleluia. Quem aqui já orou e o paralítico andou? Nem eu posso levantar a mão, mas eu fiquei desesperado uma vez aqui na igreja. Tinha um menino na cadeira de roda ali. E eu estou aqui ministrando na hora do louvor junto com os meninos. E o menino está ali, está adorando. E eu estou aqui, o menino está ali adorando. Eu fui nele lá, comecei a orar. Adivinha o que aconteceu? Ele continuou sentado adorando. Poxa, pastor, pensei que ele ia ter levantado. Meu Deus. Mas meu nariz começou a sangrar. Sangrou, começou a pingar sangue. Eu tapei o nariz, corri para lá. Estanquei o sangue. Eu orei com tanta força que eu rompeu vasos no meu nariz que sangrou, irmão. A vontade de ver aquele homem levantando. Ele não levantou, mas eu orei. Tem gente que nem orou, então não pode falar nada. Eu já estou na frente, eu orei pelo menos. Fazer os caras levantar, o defunto levantar. Irmão, imagine você no velório. Aí o defunto está lá. Aquele lencinho assim, as florzinhas, só para poder o pessoal entrar no clima, amor. Aí tu tá lá, né, se entristecendo. Aí entra um crente chapado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Primeira coisa que você vai falar assim: esse cara é doido.
A segunda coisa que você vai fazer é correr, porque aquele defunto vai levantar. E quando ele levantar, meu irmão, vai ser perna. Ó. Outro vai dar glória a Deus. Duvido. A gente já fez uma loucura uma vez, mas não posso contar aqui não. Quando era menino fazia muita besteira. Mas enfim. Levantar aquele defunto, irmão. Pelo poder do Espírito Santo operavam sinais e maravilhas. Versículo 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Estavam juntos, ou seja, na perseverança da unidade. Quem? Só os que criam. Como é que é o nome disso? Aliança. Porque quem crê está na aliança. E quem está na aliança tem tudo em comum. Caminha junto, chora junto, ri junto, erra junto, acerta junto. Mas quem está na aliança é protegido pelo nosso Deus. Quem está na aliança tem o potencial de cuidar e de conquistar como nunca teve quando estava caminhando sozinho. Então, quando tu caminha com dois, tu vai mais longe, ainda que vá mais lento. Você pode ir sozinho e ir muito rápido. E eu vou com a Nanda e vou com vocês, nós vamos mais devagar. Daqui a pouco você está caído, parado lá na frente, porque você estava sozinho. Quem está sozinho cai, não tem quem levante. Mas quando tu anda na aliança, você nunca anda sozinho, porque o aliançado nunca anda sozinho. Quando tu tropeça, alguém segura no teu braço e não te deixa cair. E se te vir caído, vai te pegar, vai te erguer. E aí nós vamos passar por você, porque quem anda sozinho vai até mais rápido. Agora quem anda na aliança vai muito mais longe. Agora é fácil andar na aliança? Ter tudo em comum? Só pelo poder do Espírito Santo. Pastor, estava pensando que a gente ia todos os cultos aqui pregando sobre o poder do Espírito Santo, rodar no poder, ter visão, profecia, eis que te digo, eis que te falo, e eis que estou vendo isso, e vem um anjo, e vem não sei o que, tudo isso pode acontecer, mas só isso não é o poder do Espírito Santo. Na verdade, o poder do Espírito Santo é o que faz a igreja mover-se no propósito dele. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Tinham tudo em comum. Aleluia. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Como assim? Eles criam que Jesus estava acabando de voltar. Jesus falou assim, eu vou, mas volto. Eles pensaram que Jesus foi aqui no mercado do Júlio comprar pão e voltar. Mas eles pensavam que Jesus estava à porta voltando já. E o que acontecia? Eu tenho uma propriedade, o pessoal lá não tem nada. Eu vendo e entrego no pé dos apóstolos, os apóstolos continuam fazendo. Continuam ministrando. Então quem anda em unidade, quem é cheio do Espírito Santo, não tem problema, como a Rafaela disse aqui, de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Porque ele vai entregar para fazer a obra do Senhor, e glória a Deus, aleluia, e Deus vai continuar abençoando a vida dele e a casa dele, irmãos. Porque o meu Deus é dono do ouro e da prata, o meu Deus sabe todas as coisas, o meu Deus está com a minha vida na mão dele, ele vai fazer na minha vida o que ele quiser. Então eu tenho que me desapegar das coisas do mundo que o mundo me dá e usar as coisas que Deus me deu no mundo para usar no reino do próprio Deus. Aleluia. Desapegar das coisas do mundo. Tem gente que, pastor, não sei se eu vou fazer célula na minha casa não. Por quê? Acabei de pintar a casa. O meu tapete está novinho. É que as crianças vão botar a mão na minha parede. Pinta no final do ano de novo. Porque é melhor você abrir a tua casa para ganhar uma vida para Jesus, do que ficar com ela fechada e nunca ter o prazer de ser ministrado e ser ministro da casa de Deus e levar pessoas para Jesus. É muito melhor. O que faz com a casa? Quando tu for para o céu, a casa fica, irmão. Tu vai botar ela na sacola e vai levar. Eu não estou falando que você tem que ser desleixado e descuidadoso com essas coisas, não é. Eu estou falando que tudo que Deus nos dá está a serviço dele. Precisa estar. Então não tenha medo de abrir a tua casa. A minha casa é pequena, mas Jesus ministrava em casa pequena. Lembra que Jesus estava na casa lá em Cafarnaum? Tinha nego pela janela que tiveram que levar o cara, subir no telhado e descer o cara, porque tinha muita gente, a casa era pequena. Jesus age em casa grande, casa pequena. A casa que ele quer agir chama coração do homem, irmão. O resto é só estrutura. Aleluia. Então quem está cheio do Espírito Santo vai zelar pelas coisas que Deus deu, mas essas coisas que Deus deu não são mais importantes que as pessoas. Amém? Tem gente que prefere ter cachorro do que ter filho.
Gente, nada contra os bichinhos. Eu gosto tanto que eu nem tenho. Não, mas eu não tenho porque eu não vou conseguir cuidar, porque eu gosto mesmo. E os bichinhos que eu gosto não é bichinho, é bichinho. Meu irmão, eu só tive pitbull e Rottweiler. Só cachorro brabo e grande. Porque para me aguentar tem que ser... Sabe como eu brincava com o meu pitbull? Chegava do trabalho, chegava uniformizado, ia lá para o quintal dos fundos, dava soco na cara dele, falava, tuf. Ele agarrava meu braço assim, rolava no chão e ficava todo feliz. E eu todo sujo, aí ia tomar banho. Mas é o meu jeito. Eu gosto tanto dos bichos que eu não os tenho hoje. Por quê? Porque hoje eu moro em apartamento, não posso ter, não vou poder cuidar, não tenho tempo de cuidar, então eu não tenho. Agora tem gente que prefere ter cachorro do que filho. Está vendo a pessoa mudando o foco do cuidado? Isso é mais uma outra pregação. Versículo 46. Diariamente. Quando? Todo dia, diariamente. Mais uma vez, perseveravam unânimes. Unânimes, onde? No templo. O templo aqui era a edificação, mas nem era dentro do templo, porque eles não entravam dentro do templo, era no átrio. Era como ficar assim, ó, lá entre o portão e a entrada da igreja. Ficavam ali, unânimes, eles, todo dia perseveravam para estar no culto. Perseverar para estar no culto é vir da maneira que der, mas não deixar de vir. Irmãos, eu nunca, ainda não era pastor, Nando e eu, nunca faltamos culto porque estava chovendo, porque Pedro estava doente, porque não tinha carro mesmo, porque não tinha dinheiro para passar, a gente ia andando 25 minutos com Pedro no colo, para chegar na igreja, tranquilaça, irmão. Aí tem gente que, estou passando mal, não vou para a igreja. Irmão, está passando mal, ou tu vai para o hospital, ou tu vem para a igreja, não enruma caô não. Lugar de cura é igreja e hospital, está passando mal, vai para um desses dois lugares. Fez o quê? Fiquei em casa. Tu queria dar nome mesmo? De verdade, perseverar para estar na igreja. Por quê? Porque teu corpo não vai querer vir. O teu corpo não trabalhou de segunda a sábado, chegou hoje de madrugada do trabalho, mal conseguiu levantar de manhã, veio para a escola dominical amarrado com a cama nas costas, mas veio, chegou em casa hoje depois da escola dominical, não conseguiu dormir de tarde, que tinha um monte de coisa para botar em dia, e está aqui de novo. Por quê? Porque você persevera. Porque se dependesse do teu corpo, tu queria estar lá deitado, ó. Mas você está aqui. Agora tem um monte de gente que não está aqui. Mas você um dia também não esteve. Então se você está aqui, louvado seja o nome do Senhor por sua perseverança em estar no templo, nesse ambiente. Esse templo aqui não é mais esse agora, é o ambiente mesmo. Aqui é o ambiente, nesse versículo. Perseverar para estar junto. Está lá. Estou igual um caco, mas eu vou. Estou quebrado, mas vou pregar. Estou pregado, destruído nas minhas emoções. Vou ministrar louvor ao meu Deus. Destruído nas emoções? Sim, por quê? Porque o meu Deus merece o meu louvor da maneira que eu tiver. Seja na alegria, seja na tristeza, eu tenho uma aliança com Ele. Eu tenho uma aliança com Ele. Ele conhece o meu coração, Ele sabe a sinceridade do meu coração. E Ele vai falar, caraca, você estava feliz, você me adorou. Você estava triste, me adorou também. Irmãos, tem dia que eu venho pregar cansado, passando mal que você nem sabe. Aliás, alguns irmãos que eu falei aí, me sentiram um bafo na boca, é remédio, tá? Que eu tomei antes de subir para pregar. Aí fica um mau cheiro, esse remédio que fica um mau cheiro na boca. Porque às vezes eu subo para pregar à base do remédio. Mas eu não deixo de fazer. E aí eu chego quebrado, cansado, nem tive tempo de fazer um rascunho da pregação. A palavra está queimando o coração, mas nem tive tempo, subo para pregar aqui no altar, meu irmão. O fogo de Deus é igual ao do Sayajin, renova, irmão. E tu fica cheio do poder de Deus. E aí eu sou curado, eu posso descer e voltar a sentir a dor, mas aqui não. E a Nanda fala, quando tu está nesse jeito quebrado, são suas melhores pregações. Porque não tem nada de mim mesmo que eu possa dar, é só meu coração fluindo. Quem aqui nunca? As meninas da dança, quebradas, cansadas, mas vieram adorar e entregaram tudo como nunca. O pessoal da intercessão, os irmãos que pregam, os professores de escola dominical, os líderes de célula, os anfitriões da célula, os colíderes. Quem nunca estava naquele dia, hoje eu não queria receber ninguém na minha casa, mas vou ter que abrir minha casa para receber alguém. E aí é a melhor célula da tua vida, é aquele dia. É igual o melhor treino, às vezes a gente não quer vir treinar, vem arrastado, chega aqui, é o melhor treino, irmão. É a melhor situação.
Porque tu não tem mais nada de você mesmo para oferecer, para aparecer, se eu só tá lá, e aí Deus te toma, porque teu coração está sincero. E aí, meu irmão, você perseverando em estar junto, unânimes ali, no culto, no templo, Deus vai fazer a obra na sua vida, o poder do Espírito Santo te envolverá, amém? E tua alma viverá, como diz a canção, né, pastor? Partiu o pão de casa em casa, mais uma vez. Eles estavam, olha só, o poder do Espírito Santo os fazia estar em unidade, unânimes no templo, ainda que muitas vezes arrastado, mas também os fazia estar unânimes nas casas. Então a igreja primitiva se reunia no templo e se reunia nas casas. Se reunia no templo e se reunia nas células. Pegou? A célula nasceu daqui, ó. Esse é um dos textos básicos para o discipulado em células, porque se reunia no templo e se reunia nas casas. Então nós, quando estamos lá nas células, estamos nos reunindo com esse propósito, cheios do poder do Espírito Santo, perseverando para estar lá. Tomavam de casa em casa, né, e tomavam as suas refeições com alegria e coração puro, coração singelo. Irmãos, toda vez que crente está junto, o crente come. Não é? Eu não sei como é que é você lá na sua casa, mas lá em casa, quando a gente recebe visita, a maior parte do tempo que a gente passa com a visita é a mesa. Comendo? Não, já comemos. A mesa é lugar de partilha, não só daquele pão que alimenta o corpo, mas do pão que alimenta o nosso espírito, que é a palavra. A gente passa horas na mesa, conversando com as pessoas e recebendo das pessoas. Porque o crente, quando está junto, ele parte o pão, ele tem a alegria da comunhão, ele está junto, o coração está alegre e sincero diante de Deus, porque ele está cheio do poder do Espírito Santo. E aí, por que a igreja cresce? Por que uma igreja cheia do poder do Espírito Santo cresce? Porque no versículo 47 fala assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então vamos lá, deixa eu fazer aquela perguntinha básica. Se a nossa igreja, Igreja Metodista em Deodoro, sair desse endereço e ir para outro endereço, para o outro lado da comunidade, para a entrada da comunidade, para os fundos, lá para o meio, mais para o meio da comunidade, os nossos vizinhos da nossa rua vão falar graças a Deus ou ai meu Deus? Será? Se você mudar lá da tua casa, crente, ô crente, se você mudar lá da sua casa e ir para um outro endereço, seus vizinhos vão falar graças a Deus ou ai meu Deus? Se a sua célula mudar de endereço, os seus vizinhos vão falar graças a Deus ou ai meu Deus? Porque aquele que é cheio do poder do Espírito Santo, ele cai na simpatia de todo o povo. Então se o todo o povo chamado seu vizinho, meu vizinho, nosso vizinho, nos quer longe, é porque eu não estou cheio do Espírito Santo. É porque eu não estou cheio do Espírito Santo. Irmão, já falei aqui, repito, a gente pastoreava em outra cidade longe daqui. Ficamos 5 anos lá. Quando nós demos a notícia que íamos voltar para o Rio de Janeiro, as pessoas que não eram nem membros da igreja procuravam-nos e falavam assim: o que vai ser da gente agora? Quem vai cuidar da gente agora? Eles nem eram da igreja. Mas eu estava lá no bar dele, eu estava no restaurante dele, eu estava no salão dela, a gente estava no meio da comunidade. Você que é cheio do Espírito Santo, quando não está presente, você faz falta. Agora, quando você não é cheio do Espírito Santo, você é um crente chato, você não está presente, eles dão culto de ação de graça porque você não está lá. Porque crente sem Espírito Santo é chato. É chato. Quem conhece crente chato? Não levanta a mão não. Crente que é só religioso, mas não é cheio do poder do Espírito Santo. E crente que, não é, que só é religioso, irmão, reclama de tudo. Tudo está ruim, tudo está em desacordo, não está feliz com nada. Agora crente cheio do Espírito Santo não está nem aí, irmão. Entregue, cheio do poder do Espírito Santo, porque não está dando nem ouvido para as outras coisas. Ele está focado no Espírito Santo. E aí a igreja cheia do Espírito Santo cai na graça de todo o povo. E por que ela cresce? Porque enquanto isso o Senhor lhes acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos. Então o crescimento da igreja não é obra do discipulado, é obra do Espírito Santo. Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está caminhando com o Espírito Santo. E por isso ela cresce.
Por isso ela quer. Por que Teodoro cresceu? Qual é a estratégia? Eu falo para os pastores que me perguntam. Atrapalhar o menos possível o Espírito Santo. É a primeira resposta que eu dou. Não, isso eu sei, então faça. Seja o menor empecilho para o Espírito Santo. E depois, ouça o que ele diz para aquele povo. Mas a estratégia é que ele mandar você fazer. Como é que foi lá em Deodoro? Em Deodoro ele falou assim. Em Deodoro. Nas outras igrejas que eu passei, ele falou de outra forma. Deodoro, ele falou assim. Então, não há uma estratégia para fazer a igreja crescer. A estratégia que faz a igreja crescer não é estratégia, é uma pessoa. O nome dela é Espírito Santo. E às vezes nós, com as nossas estratégias, atrapalhamos o Espírito Santo de fazer a igreja crescer. Porque ele ia acrescentando, enquanto isso, o Senhor, que é o próprio Espírito Santo, lhes acrescentava. Quem são esses lhes aqui? É a igreja reunida ali. Lhes acrescentava dia a dia, todo dia. Conforme eles perseveravam unânimes, todo dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. É tipo assim... O peixe pula no barco, irmão. O peixe pula no barco. Você não faz apelo, as pessoas aceitam Jesus. Você abre a porta da igreja, a pessoa entra chorando, querendo Jesus. No meio da rua, as pessoas querem Jesus. Por causa do poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que faz a igreja ser agência de salvação. Luz no mundo. Aquela que aponta o caminho. Mas e eu falar em línguas? É manifestação do Espírito. E o dom de cura? É manifestação do Espírito. E o dom de profecia? É manifestação do poder, do dom do Espírito. Ou seja, manifestação dele. Não é ele é uma pessoa. O poder dele em nós faz essas coisas acontecerem naturalmente. Pastor, não é espiritualmente? Não, é naturalmente. É no natural que acontece. É na minha vida, na sua vida. O Senhor quer fazer isso com você aqui. Pode ser que você não esteja tendo vontade mais de caminhar com a igreja, com a sua célula, no seu ministério, com a sua família, no seu trabalho. Há um problema de desentendimento. É necessário o poder do Espírito Santo. Todo dia eu aprendo no trabalho. Quando vem treta, eu preciso orar mais. Eu preciso calar mais. Eu preciso adorar mais para o Espírito Santo me dar a palavra e a direção para falar naquele ambiente. Porque quando uma pessoa cheia do Espírito Santo fala, há um alinhamento de entendimento. Eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.